Shalaim Haverim, a paz esteja convosco. Mais uma vez é uma satisfação da minha pessoa de estar aqui neste canal para transmitir conhecimento aos que buscam, né? Nós temos hoje uma mensagem que vai falar sobre igrejas, tendo em vista que é bom que as nações, que as pessoas que estão nesta jornada, que somos nós, nesse plano, sabermos a verdade, porque somente a verdade liberta. Sem a verdade, as pessoas ficam atônitas, né? Elas não sabem, de fato, o que é a natureza, o que é o real e o que é inventado também, né? Então a palavra, o próprio nosso mestre, o Mashiach, disse: tu já errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder do Altíssimo. Então nós temos que conhecer, sim, as Escrituras. É uma missão nossa. Para quem não me conhece, eu sou o Ravi Cabral e estou tendo essa oportunidade de levar essa mensagem. E a mensagem de hoje, nós vamos ter a referência, tá, em Mateus, capítulo 16, versículo 18. Mateus, capítulo 16, versículo 18. Vamos fazer essa leitura e vamos buscar o entendimento no Ruach HaKadosh, para que venhamos entender de fato e de verdade o que é igreja. Tá bom, meus amados? E vamos também aprender hoje o que é igreja e será que o Mashiach, o nosso mestre, ele deixou uma igreja aqui nesse plano antes de subir ao céu? O que vocês acham? Eu ouço muitas pessoas falarem que não deixou igreja nem religião. É isso que a gente ouve. E eu não estou aqui, tá, para iludir ninguém, ou nenhuma pessoa que esteja me ouvindo, para ser iludida. Se você crer na verdade, assim seja, porque aqui vai ser expressado somente a verdade. Se você acha que não é verdade, aí o problema é seu, porque eu não estou aqui para contar mentira a nenhum dos ouvintes. Que a paz esteja convosco. Vamos para a leitura em Mateus, capítulo 16, versículo 18. Em Mateus, capítulo 16, versículo 18, o nosso mestre, ele se expressa desta natureza. Falando a um discípulo, Kefas, conhecido como Pedro, ele fala: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O nosso mestre, o Mashiach, está declarando, tá, que ele edificaria uma igreja e que as portas do inferno não prevaleceria contra a sua igreja. Será que vocês sabem o que significa a porta do inferno? Que as portas do inferno não iam prevalecer contra a sua igreja. Ele quer dizer que nem a morte iria vencer. Inferno sabemos que é sepultura. Então, se ele falou que ele edificaria uma igreja e que as portas do inferno não iam prevalecer contra essa sua igreja, não ia vencer.
ela ia continuar viva. Poderia vir tribulações, perseguições, o que fosse, mas a igreja dele ia continuar viva. E continua viva até hoje, meus amados, a igreja dele. É verdade. Mas a gente vê hoje tantos ministérios, né? Tantos ministérios. Se você, aonde você mora, você anda na sua rua e você vê Ministério X, Ministério Y, e assim vai, muitos ministérios, todos com uma finalidade. E às vezes engana as pessoas dizendo que a finalidade é a salvação. Mas não é salvação. Geralmente eles fazem esses movimentos religiosos em busca de prosperidade. Eles querem ser prósperos financeiramente, querem ser ricos, mas não com a riqueza celestial. Nós, meus amados, devemos buscar a celestial, que as traças e o ferrugem não consomem, diz o nosso mestre. É esses tesouros que temos que ir atrás. Outros, se você for merecedor, virá para você. Tá? Mas o mais importante é estar com o nosso mestre. Muitos até alegam dizer que essa passagem que diz: e também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Alguns acham que essa pedra é Pedro, mas não é, meus amados, não é Pedro. Essa pedra é o próprio Mashiach. Vou fazer algumas leituras também nas escrituras Kadosh, para que nós possamos entender de fato, de verdade sobre isso. E alguns ainda dizem: não, mas quando ele fala, te dareis as chaves do céu, e o que ligares na terra será ligado no céu, o que desligares na terra será desligado no céu, é a Pedro. Pedro agora ele é o Papa, né? Ele passou a ser o Papa, porque ele recebeu a chave. E ainda mais, não só sendo o Papa, mas ele é o líder da igreja. Pedro, então, passou a ser o líder da igreja porque ele recebeu a chave do reino dos céus. É isso que muitos pensam, mas também não é isso, meus amados. O Mashiach está passando essa autoridade a Pedro ali naquele momento. Por quê? Porque ele era um dos apóstolos, um dos 12, que realmente iria representar o Mestre aqui nessa Eretz, nessa terra. Quando ele subiu ao Shammai, ao céu, ele deixou os 12 apóstolos com as mesmas autoridades. Tanto é que ele não falou a Pedro apenas: Pedro, ide e pregai a Bazorá, o Evangelho. Não falou a Pedro, ele falou: ide aos discípulos, aos apóstolos. E essa autoridade que ele deu a Quefas, a Pedro, lá em Mateus 16, 18, ele também deu aos demais discípulos lá em Mateus também, no capítulo 18, versículo 18. Vamos ler, se isso que eu estou colocando está escrito de fato e verdade. Mateus 18, 18, ele fala aqui: em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Você já tinha prestado atenção nisso? Meu amado, preste atenção nisso. Aqui não fala mais a Pedro, aqui fala para os demais apóstolos. Aqui, ó: em verdade vos digo, vos, não é ti, mas vos digo, vos por demais apóstolos. Então todos tinham a mesma autoridade, a autoridade de Pedro. Os apóstolos tinham a autoridade de ligar e de desligar. Aí você pode dizer assim: mas como é que liga então no céu? Como é que a pessoa faz para ligar no céu? E como é que faz para desligar também no céu?
aí ficamos para uma próxima mensagem do Ravê. É só pedir, né? Vocês pedem, fazem um comentário, queremos saber como se liga no céu e como é se desligado. Aí a gente vai passar uma nova mensagem. Mas por enquanto estamos falando sobre igrejas. Agora, se ele deu autoridade a Pedro e aos demais apóstolos de ligar e de desligar, aí você entende que ele está dando uma autoridade de formar um corpo. Quando ele falou, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerá contra ela, ele está falando de um ministério. Igreja, nos originais, chama Kahal. Kahal. Kahal quer dizer comunidade. Comunidade, é uma comunidade, a qual Pedro poderia fazer parte. Os outros discípulos também fazendo parte daquela comunidade. Você que está me ouvindo também ainda pode fazer parte dessa comunidade, assim como eu. Então nós podemos fazer parte da comunidade, que no grego eles falam, essa tradução vem dos gregos, né? Igreja. Mas eu posso ser igreja? Eu, igreja? Não. Eu posso ser membro da igreja. Porque o cabeça, essa igreja tem corpo, tem o cabeça, né? O cabeça é o próprio Mashiach. Mas aí vem o Mashiach e os demais membros, que são quem? Os ramos. Somos nós. Nós somos o ramo da igreja do Mashiach. Ah, mas lá em frente de casa tem uma igreja. Eu passo na rua, vejo várias igrejas. Não, você não vê igreja. Você vê construções, prédio feito por homens, e que alguns adoram. Acham que o Ruach Kadosh, entre parênteses, Espírito Santo, você só vai encontrar o Ruach Kadosh, Espírito Santo, lá naquele templo feito pela mão do homem. Mas o nosso Papai Celestial, o nosso Pai, o Criador do Shammai, ele fala que se você for no seu quarto, dobrar o seu joelho, erguer suas mãos, fala com ele em secreto e ele te ouvirá. É simples, não é difícil. Às vezes o ser humano complica. Ah, mas a gente tem que se reunir, se possível, sim. Está lá em Hebreus, né? Hebreus 10, 25. Está em Hebreus 10, 25. Que não devemos deixar a congregação, a comunidade, quanto mais que o dia se abreveia. Hebreus 10, 25. Não vou ler aqui, para a gente ganhar um pouco de tempo. Mas está lá. Nós temos que se congregar. Aqui eu não estou fazendo, eu estou fazendo vídeo, né? Não é uma live como fala. Até porque meus recursos não são evoluídos. Mas de repente alguém poderia estar perguntando, mas aqui eu quero saber aquela pedra lá. Não era Pedro aquela pedra? Eu posso fazer leituras aqui e comprovar que não era Pedro. A pedra era o Mashiach. Vou fazer um breve comentário e provavelmente eu vou fazer algumas leituras para esclarecer melhor sobre isso. Mas quando se fala em igreja, nós fazemos parte da igreja pela imuná, pela fé, pela guarda das mitzvot, dos mandamentos. Mas sozinho você não é igreja. Muitas vezes as pessoas, eu já ouvi comentários, existe o desagrejado, né? Desagrejado.
Não existe desegrejado. Porque depois que você tem essa emuná, conhece a verdade te liberta. Você não sai mais da igreja, a não ser que você perca a emuná, ou você não queira viver a emuná, a fé. Que você não queira guardar os mandamentos, os mitzvot, não quer, você automaticamente é desligado. Automaticamente você é desligado. Porque o nosso Pai Kadosh, Ava Kadosh, ele nos dá o livre-arbítrio. Ele não nos força a obedecer ele. Mas se você quiser obedecer, é muito bom. Até porque, assim como eu, muitos que me ouvem buscam também a redenção, a vida eterna. Mas sem obediência não teremos vida eterna, viu, meus amados? Não teremos vida eterna. Tá? E a mensagem do Ravê hoje é isso, a igreja. Tá? Queria eu saber as dúvidas de vocês, para mim responder. Queria eu saber as dúvidas de vocês. Mas eu vou fazer algumas leituras, porque tem gente que ainda tem um coração duro como pedra e que não amolece. E a mensagem que fala sobre pedra é do Mashiach. Vamos fazer uma leitura no livro de Salmos. Vamos, Salmo 118. Leia, não, faz o seguinte, não vou ler, mas você vai ler Salmo 118, tá? Versículo 22 e 23. Faça isso. Leia aí na sua Bíblia. Você vai saber quem é a verdadeira pedra, tá? E você vai ler também em Mateus, capítulo 21, 42, Efésios 2 e 20. Faça essa leitura. E se você ainda tiver dúvida de quem é a pedra, aí você tem um coração duro mesmo. Mas a pedra que os construtores rejeitaram é o Mashiach. Quando ele fala a Pedro, edificaria a minha igreja, tá? E sobre esta pedra edificaria a minha igreja, sobre esta pedra ele se refere dele mesmo. E todos aqueles que se unem a ele fazem parte da igreja. Aí de repente você pode dizer assim, mas o que é que tem a ver a igreja com religião? Tá bom, o Messias deixou uma igreja, mas não deixou religião. Mais uma vez eu digo, meus amados, vamos conhecer a verdade. Se você aceita a religião dele, se você aceita a igreja dele, automaticamente você está aceitando a sua religião. Porque sim, a igreja vive uma religião. A igreja do Mashiach, a Kahal, ela vive uma religião. Ela não é uma religião. Ela é uma igreja que vive uma religião. Você pode também fazer a leitura lá no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 27, que a verdadeira religião, tá? A verdadeira religião é visitar os órfãos e as viúvas em suas tribulações. E é isso que a Kahal faz, que a igreja faz. Visitar os órfãos e as viúvas em suas tribulações. É isso que é nossa missão. Mas religião, o que é religião? Vem do termo estar ligado. Se você vive ligado ao Pai, você vive também na sua religião. Agora, se você está desligado, você
está desligado, você não vive a religião do Papai Celestial. Aí, essa mensagem que eu passei para você foi baseado nas Escrituras. Aí você quer saber um pouco da história. Da onde surgiu essa religião? Foi o Messias? Não. Antes do Messias nascer do ventre de uma mulher, essa religião já existia. Ele só deu sequência. Antes de Moisés, essa religião já existia. Tá? Antes de Abraão existir, essa religião já existia. Tá bom? Porém, vamos entender, tá? O porquê existe hoje várias comunidades religiosas ou conhecidas como ministério. Da onde surgiram isso? Nós conhecemos a história de Noé, Abraão, Isaac, Jacó. Nós conhecemos e todos viviam a religião de Yahuwah, nosso Criador. Nasceu o Mashiach, Yahushua HaMashiach aceitou e abraçou a religião, estando ligado ao Pai. Disse aos seus apóstolos: ide e pregai a Bazorá, o Evangelho, a todas as criaturas, e todos aqueles que crêem veriam para a sua igreja e viveriam a sua religião. Eu vou falar um pouco sobre a história, porque alguém pode ficar confuso. Mas Hassatan, o nosso inimigo, peleja contra essa Kahal, contra essa comunidade. Tá? Essa Kahal, no livro de Atos dos Apóstolos, você vê Atos dos Apóstolos, capítulo 24, versículos 5 e 12. Você vê lá, tá? Como se chama essa Kahal, como se chamava e como se chama hoje essa Kahal. Essa Kahal se chama Nitzari, Nazarenos, tá? Assim fomos conhecidos e somos conhecidos, os Nitzares, os Nazarenos. Por que Nitzari? Nitzari quer dizer os ramos. Yahushua HaMashiach é a videira, nós somos os ramos. Nitzari quer dizer ramos, nós somos ramos. Assim somos conhecidos. E todos aqueles que se intitulam e que aceitam a imunar dos Nitzari, guardam os mitzvot, os mandamentos, nós, os Nitzari, nós ensinamos a Torá, Tanakh, Brit Hadashah, Torá, Pentateuco, Tanakh, livro dos profetas, Brit Hadashah, o novo pacto, a nova aliança, o Novo Testamento conhecido. Nós aceitamos toda a palavra. Sabemos nós que nas Escrituras hoje existem muitas corruptelas, como o nome do nosso mestre, né? O nome do nosso Criador, Yud He Vav He, que hoje eles colocam lá, tiraram o Yud He Vav He e colocam o Senhor, e você chama Senhor do teu Criador, quando que ele tem nome, Yahuwah. Yahuwah é o nome do nosso Criador. E todo o povo saberá o seu nome. Todo o povo. Todo o seu povo, na realidade. Todos aqueles que são de Yahuwah saberá o seu nome. O Mashiach, Yahushua,
Yahushua, Yahuá, Yahushua. Todos os Nitzares sabem disso. Os Nitzares não pregam outro nome senão Yahuá, Yahushua. E guarda os mitzvot. Mitzvot são os mandamentos. Falamos de todos os mandamentos, incluindo os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos. Tá? E os Nitzare abraçam a igreja fundada pelo Mashiach. Os Nitzare vivem a religião que o Mashiach abraçou e que deixou, e que não foi destruída, e jamais será destruída. Só vai ser destruída essa religião, ou melhor, nunca será destruída. Sempre a sua carral vai estar ligada ao Pai. E sempre que estiver ligado ao Pai, vivemos a sua religião. Estamos ligados a Ele. E tolice é de quem não conhece essas verdades. Eu falo pouco, mas essas são as verdades. E como também está escrito no livro de 1 Coríntios, né? 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11, que há apenas um fundamento, Como tenho falado ainda agora há pouco, que o dragão, a Satã, tem perseguido a Carral. Em 525, um imperador romano chamado Constantino inventou, profeticamente, que isso já foi revelado no livro de Revelação, Apocalipse, que haveria de vir a Grande Babilônia, né? Quando se fala Grande Babilônia, não é a Babilônia lá do passado, mas é uma Babilônia que surgiu depois do Mashiach, em 325, pelo imperador romano Constantino. E essa Babilônia, ela teve poder por um tempo, perseguiu os Nitzare, não destruiu, porque não tem como destruir aquilo que Yahuwah protege. Mas perseguiu muito. E no século 17, de dentro dessa Babilônia, surgiu um homem chamado Lutero e formou as filhas de Babilônia. Só você ler lá Apocalipse 17, está lá toda essa história que eu estou falando para você. Constantino deu início a uma comunidade romana, tendo em vista que os Nitzare sempre foram hebreus, descendentes de Abraão. Nunca que os Nitzare aceitaram ser romanos, nunca. Então Constantino formou uma comunidade romana que até hoje existe, conhecida como Igreja Católica Apostólica Romana. Essa é a Babilônia. É a grande mulher que reina sobre o rei da terra, o Vaticano. Mas no século 17, viu, meus amados, saiu uma partícula desta Babilônia, que foi por Lutero, e formou o protestantismo. E daí foi ramificação e ramificação da Babilônia. Todas as comunidades religiosas, todas, anote isso aí. Se você está gostando, bom. Se você não está gostando, fique sem gostar mesmo. Você que é Kadosh, continue. Se você é imundo, que continue a sua imundície, porque breve vai chegar o juízo. Mas anote que é importante para você. Todos aqueles que não guardam as mitzvot, todos aqueles que não aceitam Yod He Vav He, Yahuwah, e o seu Mashiach, Yahushua Mashiach, todos aqueles que não aceitam já estão condenados. Todos aqueles que aceitam Igreja Católica Apostólica Romana e todas essas seitas religiosas evangélicas que falam em línguas estranhas, que não guardam
o Shabat, que fala o nome Jesus como seu Salvador, todos já estão condenados. E eu não condeno ninguém, mas a palavra condena. E essa mensagem, a questão de igreja, foi uma alma sedenta que me pediu, Gessé, que mora lá na cidade de Capanema, cidade de Capanema, Pará. Então essa mensagem foi para todos vocês que ouvem, mas em especial para esse rapaz sedento de conhecimento, querendo saber qual era a verdadeira igreja e se existe igreja verdadeira. A verdadeira igreja é a igreja que o Mashiach deixou. Mateus capítulo 16, versículo 18, e ela existirá para sempre. E essa igreja, essa carral, essa comunidade se chama Nitzares, os Nazarenos, da qual eu faço parte, Rave Cabral. Se algum ouvinte estiver interessado, pesquisa, manda mensagem, que eu acredito que dá para colocar. Vai para o YouTube essa mensagem. E lá você tenta me encontrar. É difícil? É. Mas nada é fácil. Aleluia, Yahuwah. Yahuwah acompanhe todos os nossos passos. E que esteja em nossa vida. Através do Senhor Ruach HaKadosh. Até a próxima. Havereis.